Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos novamente falar sobre cinema, tá? Hoje é quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024, né? Hoje é dia da sessão Classiquíssimos na Estação NetGávea e hoje passou um filme que é muito especial, pelo menos para mim, tá? Que é o Aurora do Murnau, né? Murnau, grande diretor de cinema alemão da década de 20, que fez Nosferatu, que fez Fausto, né? Que fez Aurora, né? E quem me conhece, né, sabe que eu sou uma pessoa muito suspeita, né, para falar, perdão, dos diretores de cinema alemão da década de 20, né? O próprio Aurora do Murnau, né, o Sunrise, né? Ele é de 1927. É um filme americano do Murnau, tem o George O'Brien, tem a Janet Gaynor e tem a Margaret Livingston, né? Todos os atores, né, e atrizes, né, do cinema mudo, né? E vou falar de um filme aqui, vou dar spoilers, né, claro, sobre esse filme, um filme que tem 97 anos, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Não reclamem dos meus spoilers de um filme de 97 anos, né? Mas vamos, quem não assistiu, né? Fica sempre aquela minha dica, né, de parar e tentar ver o filme em algum lugar. Provavelmente esse filme deve ter no YouTube, né? Imagino eu, tá? E depois volta aqui para ver a nossa conversa. Gente, eu sempre tive uma curiosidade muito grande sobre esse filme, né? Eu já estava revendo o filme, né? Mas engraçado é que toda vez que eu vejo o filme eu esqueço dele, eu não me lembro da história mais, né? Já fazia um certo tempo, né, que eu não assistia esse filme, né? Não reassistia, né, esse filme, né? E esse filme ele tem uma certa importância, né? Porque segundo o pesquisador de cinema, né, Saulo Pereira de Mello, ele dizia que esse filme influenciou, né, o Mário Peixoto, né, para fazer O Limite, né, que é considerado por muitas pessoas o maior filme da história do cinema brasileiro, né, o maior filme feito em solo brasileiro, né. Então, eu sempre fiquei muito curioso de ver a Aurora. A primeira vez que eu vi a Aurora, eu vi numa cópia em VHS, eu mandei fazer essa cópia para mim, né, eu conheci uma pessoa que podia fazer isso para mim. Depois eu revi esse filme em outras oportunidades, nem me lembro. E hoje eu revi mais uma vez, tá? Porque é sempre legal você ver filme mudo, né, na tela grande, né? Ainda mais de um diretor como Murnau na tela grande, né, no caso, né? Mas vamos falar um pouquinho do plot desse filme e vamos depois trabalhar algumas questões, né, que esse filme traz. O plot é bem simples, né? Um casal, tá? Que tem uma fazenda, um casal que vive no interior, um casal um tanto quanto camponês, tem lá sua fazenda, coisa e tal. Tá? Eles sempre tiveram uma vida muito prosaica, muito bonitinha, coisa e tal. Mas por essas intempéries da vida, eles acabaram se enrolando com a agiota, estavam com uma dívida pesada, né, e provavelmente poderiam perder a fazenda. O marido, né, interpretado pelo George O'Brien, a Janet Gaynor, a esposa, né, a doce lá, a esposinha bonitinha, né, lourinha, né, toda delicadinha, coisa e tal. E, bem como o filme mudo, né, requer, né, no caso, tá? E você vai ter uma vamp, né, aquelas mulheres fatais, né, que fazem a cabeça dos homens, né, cheias de pecado na cabeça, né, que é interpretada pela Margaret Livingston, né? E a Margaret Livingston é amante desse cara, desse marido aí, né? E a Margaret Livingston, ela sugere ao marido, né, que ele mate a esposa, né, simule um acidente para matar a esposa, né, no caso, né, faça com que os dois façam um passeio de barco, ele joga a esposa no lago ou no mar, não sei bem onde eles estavam navegando, acho que era no mar mais ou menos ali, né, e ela inclusive pediu, né, arrumou uns juncos, né? Os juncos são aquelas plantas que dão na beira dos rios, né? E esses juncos eles boiam na água, né? E ele usaria como uma boia, né? Para simular o acidente, né? E ele evitar o afogamento, né? No caso, né? E conseguir se salvar e ficar com a mulher, né? E a mulher falava: sai daqui da fazenda, vai viver na cidade comigo, entendeu?
e você provoca um acidentezinho lá para você dar um sumiço na tua esposa, né? Então o filme tinha esse plot aí, né? O que vai acontecer? Ele vai pegar os juncos lá, vai amarrar, vai fazer uma espécie de boia para ele, né? Vai esconder no barco, né? E vai levar a mulher dele para passear. E no meio lá do passeio de barco, né? Antes dele passear, um cachorro fica latindo, né? Como se o cachorro já estivesse prevendo o que ele ia fazer. O cachorro se solta, o cachorro se joga lá na água e ele vai nadando até o barco, né? Eles têm que voltar, né, para amarrar o cachorro de novo, coisa e tal. E quando ele tá bem lá no meio lá da água lá, não sei se é um lago, não sei se é um mar, coisa e tal, né? O que acontece? Ele vai tentar jogar a esposa na água, né? E ele sempre fica com aquela coisa, né? Faço isso, mato, não mato. Ele fica naquele dilema, né? E quando a esposa percebe que ele vai matar ela, né? Ela simplesmente se encolhe, né? E começa a chorar ali, começa a ficar desesperada, não sei o que, morrendo de medo dele, né? E ele percebe a besteira que estava fazendo, né? E aí ele fala, não fica com medo de mim, não fica com medo de mim. Ele se arrepende, mas a esposa já está morrendo de medo dele. E quando eles vão para a margem, né, no caso, né, quando eles voltam para a margem, né, a esposa sai correndo, ele vai correndo atrás. Ela sobe num bonde, coisa e tal. E aí aos pouquinhos, né, eles vão parar na cidade grande, né? E eles vão, aos pouquinhos eles vão ali fazendo as pazes, né? De uma forma muito lenta, de uma forma muito demorada, né? Porque a esposa está amedrontada, está apavorada com o cara. E até ela reconquistar a confiança do cara, entendeu? Vai demorar bastante, né? E essa confiança é reconquistada justamente quando eles entram numa igreja e ficam assistindo um casamento. E vem lá o padre, né, falar para o marido que ele tem que proteger a esposa, que ele tem que é, amar a esposa para sempre, tem que proteger. E aí o nosso protagonista, né, cai, se debulha em lágrimas quando ele vê aquilo e eles finalmente conseguem fazer as pazes. E aí, como eles estão na cidade, eles vão aproveitar todas as diversões que a cidade grande, né, oferece a eles, né? Tirar fotografia, ir no barbeiro, se barbear, tirar fotografias, coisa e tal, entendeu? Ir em parques de diversões, não sei o que, etc, etc. Quando eles voltam à noite, né, eles decidem fazer um passeio noturno de barco, né? Agora, sem qualquer intenção de homicídio, né, esse negócio todo, mas uma tempestade vira o barco, né? A tempestade vira o barco, ele consegue se salvar, né? Mas antes dos dois caírem no barco, ele amarra, né, a esposa dele naquele tufo de juncos que ele tinha feito para, vamos dizer assim, se salvar na hora de matar a mulher. E ele usa aquele tufo de juncos para salvar a mulher. E ele acaba aparecendo na margem lá do mar, lá do lago, sozinho, né? E aí ele volta, né, com o pessoal da cidade, do vilarejo onde ele mora, né, para tentar encontrar ela, coisa e tal. Eles, num primeiro momento, não encontram, né? Ele fica completamente desesperado. E aí essa mulher Vamp aparece no final do filme novamente para falar com ele. E aí ele, quando escuta a mulher chamando ele, ele fica completamente transtornado, né? Ele começa a estrangular a mulher, né? Para matar a mulher mesmo, para matar essa Vamp aí. Só que, né? Um dos caras que estava procurando de barco, né? Junto com ele, volta, né? E ele conhecia o movimento das marés e acabou achando, né, a esposa do cara desacordada, agarrada aos juncos, né? E aí ele larga a mulher e ele fica com a esposinha dele lá, coisa e tal, a esposinha se recuperando de cama, ele fica no pé da cama lá com a esposinha, coisa e tal, e os dois vivem felizes para sempre. Enquanto isso, a mulher Vamp, né, a mulher fatal, né, ela acaba largando aquela vida, ela vai viver na cidade. O filme acaba assim com um bom e grande happy end, né? O que a gente pode falar desse filme? Esse filme tem uns elementos muito interessantes, né? A primeira coisa, né, é a questão da tradição e da modernidade, a questão do campo e da cidade, né? Você tem uma família, você tem um casal, né,
que é de origem camponesa, que vive no campo, que tem toda aquela inocência do campo. O campo é o local da inocência por excelência, né? E esse casal altamente bucólico, esse casal altamente puro, ele é forjado, criado no campo, né? E aí o que acontece? O que vai tumultuar essa vida prosaica, essa vida bucólica do campo? O elemento urbano, que é essa mulher fatal, que é essa vamp aí, né, no caso, né? Quando a mulher ela tá tentando convencer o cara de matar a esposa dele, né? Eles ficam andando, eles se encontram à noite no meio do mato, no meio das florestas, né? E o ambiente é altamente soturno, é um ambiente altamente escuro, né? E aí, obviamente, né? Eu sei que eu me repito muito quando eu falo isso, mas obviamente você tem novamente as referências ao expressionismo alemão aí, né? Que você tem a questão do claro e escuro, se bem que o filme é muito mais escuro do que claro. A única coisa que ilumina, né, essa noite bem escura é a lua, né, no caso, né? A mulher fatal, né, ela se veste de preto, né? E ela é o elemento urbano, ela quer tirar o cara do campo e levar o cara para a cidade. Ela quer tirar o cara da tradição dele, da vida prosaica, e levar para a modernidade, uma modernidade que a princípio, né, urbana seria uma coisa, vamos dizer assim, negativa, né, no caso, né? Pois bem, o que vai acontecer? Você vai ter um ponto de virada nisso. Por quê? Porque esse casal, né, ele depois que ele tenta matar a moça e depois que a moça perdoa ele, a mulher só vai perdoar ele no meio urbano, né? Engraçado que nesse meio urbano, nesse meio altamente urbano, altamente caótico, o filme mostra muito o ambiente urbano, o ambiente das cidades, carros andando para lá e para cá o tempo todo, esse negócio todo, né? A vida agitada e movimentada da cidade, em contrapartida da vida prosaica do campo, coisa e tal. Eles estão nesse meio urbano, perdidos ali, né? Naquele turbilhão, né? Enquanto eles tentam buscar a reconciliação, e a reconciliação só vem numa ilha de tradição dentro desse meio urbano, que é a igreja, onde eles estão vendo um casamento bem tradicional, né? A coisa que aconteceria no campo também, que acontece no campo bastante. Eles fazem as pazes nesse campo, nesse local tradicional. Uma vez feitas as pazes, o que eles fazem? Eles começam a experimentar aquela vida agitada da cidade. É muito interessante perceber isso, né? Eles vão em bares, eles bebem, né? Eles vão em parques de diversões, né? Eles tiram fotografia. Quando eles tiram a fotografia, antes de tirar a fotografia, o cara vai no barbeiro fazer a barba. Aí quando aparece uma manicure toda sensual querendo fazer as unhas dele, né? E a esposa fica olhando aquilo desesperada, achando que ele vai sucumbir à tentação de novo, né? Ele puxa a mão, né? Para mostrar que ele não está, que ele está aproveitando as benesses da vida urbana, mas ele não está se deixando levar pela parte ruim dessa vida urbana, pela parte pecatória dessa vida urbana, né, no caso, né? Um homem vai fazer, vai dar em cima da esposa dele, né, no caso, vai tirar uma flor do buquê que está na mão dela, né, para botar na lapela dele, coisa e tal. Ele tenta começar a paquerar a garota, a esposa. Aí ele levanta, sai da cadeira, né, puxa um canivete, né. Quando você pensa que ele vai ser extremamente violento e vai matar o cara, ele tira a flor da lapela e devolve a flor para ela, né, no caso, né? E você vê que apesar, né, de todo aquele turbilhão da vida urbana ali, que é a vida que é o local da sedução, é o local da, como podemos dizer, do adultério também, a gente pode pensar nisso também, né? Como eles resistem, né? Como esse casal resiste a esse adultério da vida urbana. Ou seja, eles saem dessa vida tradicional do campo, eles vão para a vida da cidade, para a vida urbana, entendeu? Eles aproveitam tudo de bom que a vida urbana dá para eles, mas eles não se deixam levar pelas partes negativas dessa vida urbana. Eles vão para o parque de diversões, eles bebem, né?
eles vão brincar de tiro ao alvo lá para soltar uns porquinhos, um porquinho foge, ele vai correndo atrás do porquinho, esse negócio todo, patati, patatá, ele pega o porco, salva o porco. Aliás, nessa parte é muito interessante, porque você tem muitos esquetes cômicos nesse filme, né? Principalmente nessa parte do parque de diversões. E aí não se lembra, e aí ao invés de você pensar no Murnau quando você vê um filme desses, né, você pensa num outro diretor alemão que era muito mais cômico, né, do que os seus contemporâneos, que era o Ernst Lubitsch, né? Você sente uma pitada, né, do Lubitsch, né, quando você vê essa parte mais cômica, né, do Aurora, do Murnau. É interessante perceber isso, como lembra demais os filmes do Lubitsch, né, quando você vê essa parte engraçada do Aurora, né? E aí, o que vai acontecer? Depois, né, obviamente, né, a ironia, né, do destino, né, faz com que, apesar deles terem, dele ter, vamos dizer assim, resistido, né, à tentação da Vamp lá, da mulher fatal lá, e de não ter matado a mulher, eles voltam de barco para fazer uma segunda lua de mel, e aí, pela ironia do destino, a tempestade faz com que o barco afunde, né? Talvez seja nesse ponto, né, que o filme tenha influenciado Mário Peixoto, né, que a gente sabe que a parte final de Limite tem uma tempestade, as pessoas acabam morrendo no mar, esse negócio todo, né? E talvez o Limite tenha bebido um pouco dessa fonte aí do Aurora, nessa parte aí no caso, né? Da violência do mar, coisa e tal, né? Derrubando o barco e matando todas as pessoas que estão dentro do barco, né? E é interessante você ver essa ironia. E mais irônico ainda, né? Os tufos de junco que seriam para salvar o homem, né, quando ele matasse a mulher, acabaram salvando a vida da mulher, né? E essa tragédia, esse arremedo de tragédia que você vê no final do filme, porque o final do filme tem um final feliz, né, é que vai empurrar definitivamente o marido para a esposa e vai fazer com que ele rechace, né, essa Vamp completamente no final do filme, entendeu? A ponto de estrangular a Vamp, né, dele começar a estrangular a Vamp quando a Vamp chama ele, depois que ele pensa que a mulher tá morta, que a esposa dele tá morta, né? E ele começa a estrangular aquela Vamp, né? E ele vai ser salvo de ser um assassino, de matar a Vamp, né? Ele não ia matar a esposa dele, mas ia matar a Vamp, né? Quando você tem a esposa sendo resgatada e viva ainda, e aí ele larga a Vamp de vez e fica do lado da esposa direto, né? Então você vê esse homem, né, entre pensamentos bons e pensamentos ruins, né? E no final do filme a Vamp vai embora para a cidade, ela sai daquela cidade, daquele lugarzinho de interior, né? E ela vai para a cidade que é o local dela, né? Que é o local dos pecados dela, coisa e tal, e deixa o casal em paz, né? Mas você vê que é um homem atormentado, né? Um homem que fica entre ser um bom marido e fica, né, vamos dizer assim, seduzido pela mulher que enche ele de ideias ruins, né? A mulher seria o pior que a cidade tem a oferecer, o pior que a modernidade tem a oferecer, né? A falta de escrúpulos, enquanto que a vida prosaica do campo seria o espaço da tradição e do bem por excelência. Nesse caso aí a tradição é vista de uma forma positiva e a modernidade é vista de uma forma um tanto quanto negativa, desde que você aprenda a usar a modernidade em benefício próprio. É interessante você ver isso, é interessante você ver como essa modernidade, como a venalidade da modernidade ela é relativizada por esse casal, né? Que esse casal ele consegue se livrar das tentações desse mundo moderno, né, que levam ao adultério, coisa e tal, e conseguem manter a pureza deles e aproveitar esse meio urbano, né? E muito interessante também, né? O cara ele tá sempre pagando as coisas para a esposa lá, contando as moedinhas, coisa e tal, e quando o dinheiro dele acaba, a esposa complementa, né, o que está faltando, o que eles estão devendo lá no parquinho, coisa e tal, que eles estão bebendo lá, já recebem a conta, né? E a moça acaba, vamos dizer assim, termina de pagar, ou seja, eles racham, entendeu?
a noitada deles, né? Eles racham a noitada, o preço da noitada deles, né? E a gente tem que lembrar que é um filme que está sendo feito em 27. Naquela época era um homem que pagava tudo, né? E de repente, quando a mulher, né, do campo, que é tradicional, que é prosaica, coisa e tal, né? Que é prosaica, coisa e tal, submissa, totalmente dependente do homem, coisa e tal, né? Essa mulher do campo, ela tem um dinheirinho, ajuda o marido a pagar, né, as coisas da cidade, você também está vendo um traço de modernidade positiva nessa mulher aí do campo, né? É muito interessante perceber isso, gente. E tem um filme com muitas camadas, com muitas temáticas, sabe? É um filme bem bacana para a gente raciocinar em cima, dada a época que ele foi feito, né? Ele foi feito em 1927, né? Já tem 97 anos que esse filme foi feito, né? Quase um século, né? E é interessante você ver como ele trabalha essas questões, né, de tradição, de modernidade, como ele valoriza a tradição e critica a modernidade, né? Tem filmes que às vezes criticam a tradição e valorizam a modernidade. É interessante a gente ver que a forma como a tradição e a modernidade são vistas nos filmes, ela pode mudar, tá? E esse filme ele consegue, apesar da tradição ser uma coisa pura e intocada, não questionada, né? A modernidade, eles conseguem botar, num primeiro momento, a modernidade como algo ruim, mas também a modernidade com alguns elementos bons também. É interessante perceber isso. Mas esses elementos bons só vão ser aproveitados por esse casal do campo, do interior, da tradição, entendeu? Que vão saber aproveitar essa modernidade com responsabilidade. E eles também se colocam como tradição no meio urbano quando eles dançam uma música camponesa bem no meio do parque de diversões, enquanto todas aquelas pessoas modernas e bem vestidas ficam vendo os dois dançando de forma extremamente tradicional, e eles só ficam, não conhecem aquela dança e só ficam assistindo aquele casal dançando de forma tradicional na frente deles, sendo aplaudido por eles depois no final, né? Então, gente, é um filme bem interessante, é um filme que dá muito pano para manga para discussão, né? Então, eu tentei aqui abordar todos os aspectos que eu lembrei, né? Acabei de ver o filme, né? Vim correndo para casa para gravar o vídeo, para estar com tudo fresco na cabeça, não esquecer de nada, tá? E é isso que eu tenho para falar hoje desse grandíssimo filme Aurora de Murnau, tá? E sugiro que vocês dêem uma procurada que vale a pena, tá? O filme mudo sempre é bacana, por quê? Porque toda a linguagem do filme está nas imagens, né? Você tem poucas legendas no filme, o filme mudo ele se explica mais pelas imagens do que pelos intertítulos. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vou conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.